Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, organizador dessa peregrinação para Roma, Cássia, Assis, Paris, Lisboa e Fátima, que sairá no dia 27 de fevereiro de 2027 e retornará no dia 9 de março de 2027. Se você tem interesse, entre em contato pelo telefone 031 97121 0230, que você terá acesso a todas as informações necessárias para poder participar. Estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Temos como primeira leitura Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9 e capítulo 3, versículo 1 a 7. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19 e Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está vindo aqui pela primeira vez, então não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Então veja, na primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 9 e capítulo 3, versículo 1 a 7, esse texto narra o pecado de Adão. Ok? O que em Gênesis capítulo 2 e 3 narra não é a história de um indivíduo, mas sim uma mensagem que se refere à vida de todos. Hoje, a exegese, como também a própria Igreja Católica, entende que esse texto ele está utilizando uma linguagem mitológica para transmitir uma mensagem de fé. Qual mensagem? O ser humano é mortal. Quando Deus retira dele o sopro de vida, ele volta para a terra de onde ele foi tirado. Mas Deus não deseja a ruína do ser humano. Se a morte é a ruína do ser humano, é porque o ser humano lhe deu as costas, colocou Deus à margem da sua existência. Quando, em Cristo, o ser humano volta para Deus, a morte já não é ruína, mas sim transformação da vida. Então, esse texto, né, que nós acabamos de ouvir, o pecado de Adão e Eva, no fundo quer ensinar o que acontece com o ser humano quando o ser humano coloca Deus à margem da sua vida e quer decidir todas as coisas por si mesmo. Todos nós já fizemos essa experiência de quebrar a cara inúmeras vezes quando a gente não se aconselhou com alguém, quando a gente não fez um reto discernimento e quando a gente achou que éramos senhores do bem e do mal. Pois saibamos, toda vez que nós pensarmos e agirmos dessa forma, mais cedo ou mais tarde nós perderemos o nosso paraíso, que é um símbolo, uma metáfora para falar dessa comunhão plena de vida com Deus, com o próximo e com tudo o que existe. Mas veja, essa situação de pecado, de desarmonia, não foi. Deus não nos deixou abandonados nessa situação de desarmonia que a condição de pecado nos propicia. Veja, na segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19, Romanos 12 a 19, Paulo vai nos ensinar que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É interessante que na liturgia da palavra desse domingo, a primeira leitura recorda Adão, a terceira leitura, que é o Evangelho, recorda Jesus, e a segunda leitura compara Adão e Jesus. O versículo central desta leitura é o versículo 5 e o versículo 18. A condenação para todos pelo pecado de Adão e a reconciliação para todos os que querem pela justiça de Cristo. Todos são pecadores. Basta conferir ali em Romanos capítulo 1, versículo 18 e no capítulo 3, versículo 20. Todos são pecadores. Todos estão privados da glória de Deus. Mas para todos existe a salvação na fidelidade de Deus
e no gesto salvífico de Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 21, e no capítulo 4, versículo 25. E é bom recordar, porque isso faz parte integrante da teologia paulina. Tudo isso por graça, sem mérito algum do ser humano. Deus nos salvou gratuitamente em Cristo. Paulo recorda esse mistério pelos contrastes. Todos, morte, vida, Adão e Cristo. Tomando o lugar de todos, Jesus venceu a morte para oferecer a todos a comunhão com Deus, que é vida. Então veja, é uma leitura maravilhosa. Se a primeira leitura nos mostra o que é o pecado e a desgraça que o pecado produziu para a humanidade, a segunda leitura vai nos mostrar o que Deus fez para poder nos libertar da consequência do pecado. Cristo, ao assumir o nosso lugar, vencendo a morte, destruiu a morte e nos comunicou a própria vida de Deus. Coisa linda, um mistério lindo ao qual somos chamados a dar graças neste primeiro domingo da Quaresma. E já o Evangelho, Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, nós temos o famoso texto das tentações de Jesus. Se você voltar um pouquinho no Evangelho, lá no capítulo 3, versículo 15, vai se dizer que Jesus veio cumprir toda a justiça, ou seja, Jesus veio cumprir toda a vontade de Deus, inclusive ao ser tentado no deserto. Israel, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, tem uma cena muito interessante. Israel foi posto à prova no deserto por Deus mesmo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 3. Só que Israel não resistiu. Israel não resistiu. Israel fraquejou e pecou contra Deus no deserto. Adão, veja, a primeira leitura, foi testado e provado no paraíso, né? E não resistiu. Né? É a primeira leitura de hoje. E veja, em Cristo, olha só, como que se dá a salvação, a recapitulação, o conserto de tudo. Em Cristo, Israel e a humanidade passam pela prova, passam pela tentação com êxito. Então se recorde que Jesus, enquanto verdadeiramente humano e verdadeiramente divino, ele está experimentando em si mesmo aquelas tentações que foram de Israel e aquelas tentações que são de todo ser humano. E Jesus vence as três tentações, as três fomes de pão, glória e poder. Pão, glória e poder. Né? Então é interessante que a tentação do pão pode representar muito bem a tentação do materialismo, pois Jesus contrapõe pão e palavra, o que preenche é palavra, que é uma realidade espiritual, e não o pão, que é uma realidade material. É uma ilusão a gente pensar que a matéria preenche o coração humano. O que preenche o coração humano são realidades espirituais, amor, ternura, compaixão, solidariedade. Além disso, a tentação do pão também pode ser lida na ótica de não usar o poder em benefício próprio, pois Jesus com fome não usou o poder para si, mas para a multidão faminta Jesus faz multiplicar pão e peixe. É muito interessante isso. A tentação da glória é a tentação de manipular a Deus. Pula daqui do templo para que os anjos te salvem. Para que os anjos te salvem. É a tentação de ser glorificado do espetáculo religioso e tentar manipular a Deus com atitudes, ou tentar a Deus com as suas próprias atitudes. Né? Então é uma tentação hoje muito pertinente de ser meditada, pois vemos inúmeras experiências religiosas que tentam, na verdade, manipular a Deus a seu favor, quando, na verdade, o ser humano é que deve confiar plenamente na vontade de Deus. E a tentação do poder, adorar a Satanás, ter todos os reinos deste mundo. E Jesus fala, adorar somente a Deus. Quem adora, quem deixa de adorar a Deus e adora
aos poderes deste mundo, acaba querendo dominar todas as pessoas pela força, pelo poder e pela violência. Vale destacar que as 3 respostas de Jesus ao tentador são todas tiradas de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, no capítulo 6, versículo 16 e no capítulo 6, versículo 13. Jesus responde às tentações com a palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante nesse tempo da quaresma a gente se deter, ter tempo para rezar, meditar a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus nos dará a ajuda necessária para discernir as vozes, as propostas que nos vêm, se elas são de Deus ou não. Desejo a você que tenha uma santa quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.